Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade, episódio número 11, com o Rui Miguel Tovares. E o Rui hoje, bom dia Rui, vamos fazer uma viagem maravilhosa. Estou a deixar a fasquia já bem alta, porque de facto acho que é um filme que faz parte da nossa juventude, claro. Imaginário, é um filme marcante, é o Leão da Estrela, posso já adiantar, e é sobre ele que nos vais falar hoje. Porquê neste dia 18 de agosto o Leão da Estrela? Olha, porque então estamos aqui, estamos à porta do clássico, não é? Para o Campeonato Nacional, terceira jornada, e achei interessante recuperar o jogo, porque é no Porto, né? Se fosse em Lisboa nunca me lembraria disso, até porque o filme fala da viagem da família de Lisboa para o Porto. Do Sr. Anastácio. Anastácio Silva, representado pelo António Silva, que era um sportinguista de gema, bastante, até dizem, bastante efusivo, fanático às suas cores, e há ali cenas em que percebe aquela cena do imaginário, ele imaginar um golo no campo do Lima, e depois ele diz, ali no Lima, como um limão, né? E há outra que é fabuloso, o Sporting começa como leões, acho que é assim, como leões, pois ponto, canário, tipo Leões, Canário. Havia no cinema português dos anos 40 muita imaginação. Se calhar também havia transpiração, mas havia muita imaginação. O sentido do humor era muito castiço, muito genuíno, um bocadinho inocente até. Era. Há uma frase desse filme que é maravilhosa, que eu até apontei para não me esquecer dela, porque foi exatamente assim, em que ele está, acho eu, na sala de estar dele na casa em Lisboa, a projetar já a vitória em casa do rival do Norte, e diz qualquer coisa como: o Peirotel remata no Terreiro do Paço e mete golo no Estádio do Lima, que é uma expressão, mete golo no Estádio do Lima, que é genial. Sim. É genial. Era a casa, era uma das casas do Porto, né? Constituição, Lima, o Lima metia mais gente, portanto os jogos eram lá, curiosamente, e vamos falar sobre isso, né? Esse jogo no filme é a final da Taça Portugal, que não se realizou nesse ano. Portanto, 47 não houve Taça 47. Portugal. Não houve final da Taça. Pós-guerra. Não houve final da Taça. Portanto, é 47-50. Em 50 porque havia Taça Latina em Lisboa e achou-se por bem não misturar as competições. Em 47 não houve. Portanto, o filme conta uma história, é ficção, não é? O Sporting ganha 2-1 com 2 golos de Travassos, e nós falávamos há bocadinho sobre o que é real e o que é que não é. E então, a verdade é que o Travassos nunca marcou. 2 golos ao Porto, no Lima. O jogo em causa, algumas imagens dos jogos, algumas imagens de verdade, são de um jogo Porto 2, Sporting 4. 2 golos de boa vida do Porto. O Sporting, Jesus Correia marcou 2, Peiroteu. De facto foi 2-4. O Sporting teve a perder 1-0 ao intervalo. Esse é o primeiro ano dos 5 violinos, que ainda não eram conhecidos como 5 violinos. Portanto, era só uma equipa que estava ali a prometer qualquer coisa. A prometer. O Travassos tinha vindo da CUF. Era uma equipa que estava de facto em crescendo, tinha somado 8 vitórias seguidas, de 80 golos. Portanto, mesmo uma equipa irrepetível. Só que o Tavares da Silva, jornalista, ainda não tinha cunhado aquela equipa como os 5 violinos. E isso, o facto de estarmos a ver a ficção e depois tentarmos misturar com a realidade, é um prazer imenso, porque primeiro é preciso ver o filme e, se possível, rever, não é? Porque rever é bom sinal. É sinal que gostámos e achámos piada e queremos ver outros pormenores que nos escaparam. E depois porque mete figuras, tipo Artur Agostinho, é um motorista, é uma figura secundária, mas não tanto, porque aparece, já deu entrevistas também sobre o filme, e é curioso lê-las para perceber o contexto. Eu descobri uma entrevista do Artur Agostinho, não sei se foi a ti até,
ao Não. jornal Lee em 2011 Sério? a falar sobre... Mas a falar só de um bocadinho, não Um foi bocadinho. entrevista. Não, Pois. portanto um bocadinho sobre Não, o filme. daí falei com ele. Exatamente, então é Não, isso. sim, é isso, sim, é isso. sim. Portanto, não entrevista, mas Claro. declarações para uma reportagem sobre o Exatamente. filme. Sim, foi sobre o Leão da Estrela, lá está, e sobre essa mistura da ficção com a realidade, portanto, porque são imagens, repara, fascinantes, porque o Peruteu não é uma figura... não há imagens do Peruteu, muitas imagens. É um documento histórico valiosíssimo, Então, hoje não em é? dia, não é? Nem mais. Até porque a qualidade das imagens na altura para a altura são ótimas. São muito boas. De facto, a equipa que se deslocou até lá foi bastante... teve esse cuidado em ser... Porque não é fácil filmar futebol. E nós vemos os filmes de futebol. Eu há pouco até vi um filme do Pelé em que achei escandaloso, mas isso sou eu, ser todo em inglês. Mesmo na fase dele no Bauru, a crianças a falar inglês. E eu, isto pedia um filme só a falar brasileiro, não é? Tipo, imaginava um filme sobre o Cristiano Ronaldo. Falava em inglês, não. Tem que falar em português, não é? Então, sobretudo com imagens da Madeira, Claro que sim. vamos pôr Claro a Dona de Lourdes a falar inglês o filme todo. Sim, não há dúvidas. Portanto, isto, e depois, aquilo é a consagração do Pelé, é o início, o Mundial 58. E as imagens do Mundial, de cor, muito bonitas, mas depois o jogo é muito difícil de ser filmado. Nesse filme de 47 não há essa pretensão. É os capitães, o árbitro, uma jogada ou outra. O ambiente da bancada, o ambiente da bancada, muito castiço. Diálogos e com pincha do Norte, que era o Sr. Herculano, se não me engano. Não me lembro. Não sei se estou a confundir, acho que era o Sr. Herculano. Mas Tinha uma pronúncia do Norte muito... Não, mas esses diálogos eram de rir, maravilhosos. E, portanto, do filme não teve a pretensão de filmar futebol. É filmar um jogo, que é diferente. E foi muito interessante ver as imagens e perceber, já agora, para que filme é este, de que época, de que jogo é que é. E pronto, e esclarecer-me e tentar esclarecer as pessoas que este jogo da final da taça 2-1 ganhou o Sporting. Aconteceu, mas não foi 2-1, foi 4-2. Do Porto teve a ganhar 1-0 no intervalo. E na segunda parte o Sporting marcou 4 golos e não marcou mais, que acho que o Barrigana fez uma das exibições, mais uma, memoráveis. E então ficou ali de enraizado o jogo no Leão da Estrela, que tem, obviamente, muitos factos que não são reais. Mas as imagens são reais, isso é que interessa. O árbitro, os jogadores e os diálogos também são reais. E ainda bem, porque nos transportam para um tempo em que Portugal fazia bom cinema. Tínhamos atores de primeira água, não é? O António Silva é uma figura irrepetível, não só no Leão da Estrela, tem muitos mais filmes em que ele Vasco Santana, é grandioso. Canção de Lisboa, Pátio das Cantigas, tudo. assim de repente. E é um filme que me dá sempre, se por acaso estiver a dar, eu paro para ver. É daqueles filmes que eu não mudo de canal, impossível, impensável. Já me aconteceu de uma vez ou outra ficar lá, agarrada ao ecrã. E tem muita piada, toda a história, depois bater certo com o futebol e com figuras do Porto e do Sporting. E até é interessante porque tem 47 podia ser Benfica e Sporting, mas não. Escolheram bem pronto, o norte e o centro, no fundo, não é? Sim. Aproveitar a viagem para conhecer os sogros, valeu uma ida ao estádio do Lima. É maravilhoso. É um Ali como um limão. Maravilhoso. De cinema e de futebol. Rui, já que falamos do Porto Sporting, tens memória do teu primeiro Porto Sporting ou Sporting Porto? Eu tenho um problema que nunca vou resolver, que é nunca fui às Antas. É uma chatice, né? Adoraria ter ido uma vez às Antas, nunca fui. Só fui ao Dragão. E no Dragão também nunca vi Porto Sporting, só vi em Alvalade. Já sou de um tempo em que quem dominava o futebol era o Costa Adinóvio e o Domingos. Lembro-me de um jogo para a taça, dia 3 de março de 92, porque tenho lá o bilhete e tá, é 3-3, não é? É fácil. É Costa Adinóvio, um jogo muito polémico, porque eram jogos muito disputados. O Porto geralmente ganhava bem, mas era ganhar bem
defender bem e atacar, e atacar melhor. Mas atacar melhor era fazer 2 ou 3 remates. E com esses dois na frente, era de facto isso era um pandemónio. Um velocista e um fantasista. Sim. E o Sporting dominava, mas depois também raramente entrava na área, raramente incomodava o guarda-redes, remates de fora da área muito, muito frouxos ou muito mal direcionados. Acabava por ser quase sempre um jogo insonso. E o Porto ganhava. Lembro-me de um Sporting 0 Porto 1, que é esse do Costa 9. Lembro-me de um outro que é 2 golos do Domingos, jogado num campo inaceitável. Um dos golos é de penalti. Em que havia muito pedaços de areia. Lembro-me muito bem de estar a ver esse resumo e a pensar como é que foi possível jogar neste relevado. Inconcebível. E tenho a ideia que isso foi janeiro, não sei. E essas são as minhas memórias assim mais frescas, porque as mais antigas são as que estão mais bem guardadas. Não é? As mais recentes eu às vezes esqueço-me delas. E do outro lado do Sporting estaria o Figo, não é? Lembro-me bem do Figo. Mas era uma altura em que o Sporting era muito novo, uma equipa muito jovem, e o Porto era muito mais matreiro. E podia ter jogadores que de facto a gente podia não prestar muita atenção, mas que no campo resultavam tremendamente eficazes. Né? Não falo de fantasistas como Timófeos e Costa Grosso, mas falo de outros, de homens de obras que de facto... Não sei se estavas num Sporting Porto, que será por aí, portanto, 94, 93, que é resolvido, eu acho que o jogo acaba 1-0 e é marcado, o único gol é marcado pelo Jorge Couto, num chapéu quase do meio campo. Ao Ivkovic, não. Ao Ivkovic. Não, eu nesse dia estava na RTP e estava a ver no estúdio da RTP. Lembras-te então do gol? Então não me lembro do gol. E eu tenho a ideia que esse jogo foi 0-2. 0-2. Mas não sei quem marcou o primeiro, ou o segundo. Não sei se foi Bandeirinha, não tenho... Tenho a ideia que isso não foi 0-1. E estava na RTP com o meu pai e a RTP passava, o jogo passava em circuito interno. Portanto, não dava em direto. Eras um privilegiado, sim. E, aliás, foi nesse sistema que vi, se não me engano, ainda na RTP de Lumiar, a estreia do Molinar Zic, Benfica 0, Porto 0, para o campeonato, em janeiro de 86, em que me fiquei tremendamente espantado por ver que os pontapés de Molinar Zic, a bola ia parar ao Bento. Este gajo é de caraças. E pronto, e também vi lá em circuito interno 0-0, o Gomes falhou um penalti e defendeu o Bento e anularam um golo, não sei se foi ao Frasco ou ao Quim, não me lembro, mas anularam um golo ao Porto. E esse jogo de Jorge Couto também vi nesse sistema interno. Mas sim, lembro de um jogo em que o Couto foi expulso muito cedo e o Porto com 10 ganhou muito cedo, diria 20 minutos, e o Porto ganhou. Também tenho mais essas imagens dos anos 90 que, verdade seja dita, não foi uma década feliz do futebol português, porque os 3 grandes envolveram-se. Os jogos eram muito indisciplinados, eram muito faltosos, havia muitos vermelhos, havia muitos amarelos, havia muitas paragens de jogo. Não foi assim uma altura engraçada para se ir ao estádio. Preferi os anos 80. Já para não falar que no dia 7 de maio eu estava lá, tanto no dia do Varandim, lembro perfeitamente... Estavas lá nesse jogo? Estava lá nesse jogo e lembro perfeitamente de estar a comprar o bilhete para o jogo, porque na altura havia isto, não é? O bilhete era jogo a jogo, não havia cá gamebox, nem lugares de época. Tinhas que ir para a bilheteira umas horas antes? Bilheteira, fui com um amigo meu, um grande amigo meu que é o Chico, e ficámos lá, pronto, a avançar, não é? Havia aí 3 guichês ou 4, depois a gente... E de repente comprámos o bilhete para o jogo, vimos o Porto, o autocarro do Porto a entrar no estádio, Grande Algazarra, e depois estávamos a caminho da nossa porta quando percebemos que o Varandim tinha cedido e, portanto, tinha havido uma desgraça. E pronto, entrou a polícia em ação, no sentido de pôr um cordão humano para que as pessoas não fossem pelo passeio e fossem pela parte de fora. Lembro-me desse alvoroço e lembro-me de uma coisa vergonhosa, e isso lembro-me de ver assim ao longe, que é o Domingos Gomes a tentar socorrer os adeptos do Sporting e a levar com tudo, né? Beatas, não sei, mais. Beatas vi. E de pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, das pessoas boas. Vou ver o jogo, qual é que é a moral para ver este jogo? Houve jogo, Rui, ainda? Houve jogo. Então esse foi o jogo do título.
É o jogo do Bobby Robson. Bobby Robson. 0-1. O Domingos penalti. O Domingos marcava... do Jordanov. Houve ali 3 ou 4 jogos em que o Domingos marcou sempre em Alvalade. Sim, 3 ou 4 golos, sim. Mas é um jogo muito triste porque... Aliás, isso é 95, será? O Robson? Pois. 95. O António Oliveira entra em 96, portanto o Bobby Robson faz 94 e 96 no Porto. Portanto, isso é 95 e no ano seguinte é o Very Light. Portanto, é uma fase horrível. São coisas... O que é um paradoxo, porque é uma década de grandes executantes. Claro. Sim, claro. Então mas depois não era no relvado, aquilo era de facto. Não eram compensados em lado nenhum, não é? Nem na Federação, nem lá. Mas lembro-me desse momento. Esse momento foi muito chocante. O entrar para o estádio e pensar, mas o que é que eu vou ver aqui? Qual é a moral para ver jogo, não é? E pensar também na cabeça dos jogadores, não sei, porque tu veres o teu médico a ser agredido, dá que pensar com que espírito é que entras para um balneário ou para o campo, não é? Eu como adepto lembro-me tinha tanto 95, tinha 18 anos em maio. Lembro-me de pensar, o que é que estou aqui a fazer mesmo? Ok, vou ver o jogo, já comprei o bilhete e estou com um amigo meu. Pronto, e fomos levados na corrente. Sim, mas a vontade e o espírito eram. Mas pensar, o que é isto, né? E depois do jogo, pronto, acabou. Já era provável que isso acontecesse, né? O Porto ganhar, porque era aquela vitória que selava o campeonato e havia aquela fome de bola por tudo o que tinha passado com o Sousa Sintra e o Bobby Robson. Claro. E, portanto, sabíamos do peso que isso podia ter num clube como o Porto. E pronto, e é sair do estádio resignado e pensar, ok, para o ano há mais, mas mais o quê? Depois do que vi aqui, que foi esta fatalidade, porque só depois é que eu soube, quando cheguei a casa, que os adeptos tinham morrido, nem sequer tinha percebido bem o que tinha caído um varandim, ok, mas não sabia mais nada, não é? E quando as notícias andam a passo de caracol, é muito mais difícil de digerir as coisas, porque há muito mais coisas há muito mais sentimentos. Começamos na sala de estar do Sr. Anastácio, acabamos com a gestão mais triste no Varandim de Alvalade. Sim. Mas o Porto Sporting é um grande jogo, e que seja um grande jogo. Claro. Nesta terceira jornada da Liga 22-23, que é o que mais desejamos. Claro. E vamos avançar, vamos em frente. Bora. Domingo Desportivo. O Domingo Desportivo deste dia 18 de agosto tem um protagonista, um senhor que se chama Super Mário. Portanto, o super primeiro nome Mário. Exato. O apelido de família. Sim. O Mário Jardel foi dos melhores pontas de lança que eu vi em Portugal, claro. Sem dúvida nenhuma. Sim. Os nossos ouvintes / leitores mais jovens, se calhar olham para o Mário Jardel de uma forma diferente daquela que eu e tu olhamos, mas foi um tremendo jogador. Sim, claro que foi. Não sei se tu viste ao vivo ou não no Porto. Vi vários dezenas de jogos. Do Super Mário. Eu vi poucos em Alvalade. Mas lembro-me de um momento que para mim é o mais especial na curta carreira pelo Sporting, que foi uma época e meia. Não considero 2 épocas, porque ele teve a segunda não foi completa, que é aquele gol ao Vitória, ao Futebol Clube, aquele gol nos descontos com o Bócio na baliza, em que ele para a bola no peito e no estádio tu não percebes, parou, marcou, ok, só depois na televisão é que tu percebes que quando ele para a bola no peito para a bola subir, para enganar, para iludir o defesa, ele olha para o Bócio. Incrível. Rever esse lance faz-me pensar. Ele, de facto, era especial. Tinha muita qualidade naquela arte de marcar golos. E ficou ligado ao Porto e ao Sporting. Foi campeão nos dois. Foi bota de prata dos dois. Foi bota de ouro nos dois. Mas, mais incrível ainda, marcou pelos dois no Porto. E é disso que eu queria falar, porque eu, quando pensei inicialmente no Domingo Desportivo, neste Domingo Desportivo especial, eu gosto sempre de juntar com o tema principal, e nem pensei em reeditar um clássico de 74 com golos do Yazaldo e do Cubillas. São duas figuras sul-americanas fantásticas, e calhou serem os autores dos golos desse jogo, porque às vezes um clássico pode meter golos de outros intervenientes que não os maiores. Mas nesse dia foi Yazaldo e Cubillas, e pensei,
e até estive a ler a crónica dos jogos e achei, engraçado. Mas depois vi, mas espera lá, mas quem é que marcou? Este gajo marcou, o Jardel marcou, e simboliza de facto um aspecto pouco comum no futebol português, que é um jogador agradar a duas massas associativas. E o Jardel, claro, é brasileiro, portanto também é mais fácil. Se fosse português era mais complicado, era diferente, sim. O Jardel também, como era brincalhão, como pelo meio passou no Galatasaray, também, pronto, disfarça. Mas é uma figura imensa, e no tal jogo dele, pelo Sporting, nas Antas, é o jogo em que ele também falha um penalti, que é defendido pelo Vítor Bahia. É um 2-2. Estamos a falar de um Sporting com João Vieira Pinto, claro, que ganhou os 2 penaltis, porque o Jardel depois marcaria de penalti, né? No outro penalti. Mas o primeiro falhou ele falharia. Falhou um. Houve ainda outro penalti, 3, para o Jorge Andrade, não é? Se não me engano. Foi 1-0. O Jorge Andrade era um central muito, muito completo e muito racional, por isso é que os penaltis com ele eram fáceis. Sim. É um jogo que acaba 2-2, não é? Penso que é Acosta e Marites, se não me engano. Silvio Marites. E antes disso, no Porto, claro, Jardel molhou a sopa, não é? Estamos a falar de uma época em que o Porto chegou ao pentacampeonato. O Jardel é de facto uma figura imensa, tal como outras, como o Arthur, como o próprio Sérgio Conceição, como Folha. Sim. Enfim, há uma série de intervenientes. O Jardel foi um deles. Lembro perfeitamente da primeira grande exibição de Jardel foi em Milão, para mim, daquilo que me lembro. 3-2. Saiu do banco para resolver o jogo. Eu lembro-me do golo, de um dos golos dele, em que o Maldini está a marcá-lo e ele livra-se de maneira muito fácil. E pensar que ele era trapalhão, não é? Mas como é que se livrou do Maldini daquela maneira? Na primeira época, porque depois ele foi de facto aprimorando. Ele nessa fase ainda é um suplente útil do António Oliveira. Exatamente. Ele está a começar a aparecer nessa fase. Claro, é verdade. Ibiza em San Siro. O Arthur faz o outro gol do Porto. É, o Arthur que também saiu do banco ou não nessa noite. Acho que foram 2 suplentes a marcar. Tenho essa ideia. Talvez. Tenho essa ideia. E não é essa época que começa com um empate em casa com o Vitória Futebol Clube 2-2, em que o Porto está a perder 2-0? A minha memória já não chega. Acho que sim. O Jardel entra e precisamos e resolve, mas acaba 2-2. Mas ajuda ao Porto, não é? Eu posso dizer muito rapidamente para acabarmos, estamos quase a acabar, que a primeira vez que vi o Mário Jardel ao vivo foi no torneio da cidade do Porto, no Bessa. Não sei se contra o Boa Vista, se contra alguma equipa convidada. E de facto o primeiro contacto dele com a bola é assustador. É o pedido dos companheiros de equipa. E na altura pensa-se que o Porto não tinha assustado, de facto, mas a verdade é que o António Oliveira, mérito para ele também, fez ali, construiu uma máquina mortífera. Eu lembro-me de um golo dele em Munique, de cabeça, nos quartos de final do Porto. É eliminado, o árbitro era o Sr. Hugh Dallas. Recordo-me bem disso, em que é um cruzamento à esquerda, creio do esquerdinha, e o Mário Jardel, que era acusado de não ter nível para jogar na seleção do Brasil porque não fazia jogos às equipas grandes, aos colossos europeus, ele salta no meio dos centrais do Bayern de Munique, tu sabrás quem são, e faz um cabeceamento incrível, e o Oliver Kahn não consegue chegar lá. Lembro-me desse gol. É um gol incrível. Tipo, a força do pescoço dele era o que mais me espantava nesses cabeceamentos em que a bola parecia que não ia acabar na baliza, porque o cruzamento não era assim tão tenso e ele cabeceava longe demais, mas a bola ia com uma força, aquilo era como se fosse com o pé. Pronto, e aqui é a minha homenagem ao Jardel a propósito de Porto Sporting. Foi dos grandes pontas de lança, dos grandes jogadores que vimos a atuar em Portugal nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos. Sim. Portanto, fica aqui a nossa homenagem ao Super Mário. Rui, muito obrigado. Nada. Por este Destino Saudade, por mais uma lição de memória de futebol. A nossa memória. E nós voltamos para a semana com o Destino Saudade número 12. Obrigado por estar aí. Obrigado.